1. Uma assombrosa presença. Um sentimento estranho e irritadiço crescia dentro de mim enquanto andava lentamente ao longo dos caminhos de cascalho de meu jardim. Era crepúsculo. O perfume de narcisos pairava no ar. O que, perguntava a mim mesma, me tornava tão inquieta. Parei e olhei ao redor. Na casa, a alguma distância, do outro lado do largo gramado, os criados começavam a acender as luzes. Fora, tudo parecia tranquilo e calmo. Estendi a mão para colher algumas flores brancas e de aroma acre para o meu quarto. Ao abaixar-me para cortar os caules, esbeltos e verdes, algo passou roçando minha cabeça. Endireitei-me assustada. O que era? Nuvem? Névoa? Uma presença fria, úmida e temível passara flutuando. De repente, o jardim pareceu mais escuro. Uma brisa fria farfalhou os salgueiros, fazendo-me estremecer. Controle-se, Bilks. Repreendi-me. Minha imaginação pregava-me peças. Não obstante, juntei as flores e segui rapidamente para casa, onde as janelas brilhavam em segurança tépida. As grossas paredes de pedra branca e as portas de carvalho ofereciam proteção. Ao apressar-me pelas estradas encascalhadas, encontrei-me olhando para trás. Sempre havia rido das conversas a respeito do sobrenatural. É claro que não havia nada lá fora. Ou havia? Como se em resposta sentia uma pancadinha firme, bem real e esquisita, na mão direita. Soltei um grito e entrei correndo em casa, batendo a porta atrás de mim. Minhas criadas apressaram-se em minha direção, receosas de fazer qualquer comentário. Devo ter ficado parecido com um fantasma. Só na hora de ir para a cama foi que finalmente encontrei a coragem para falar às minhas duas criadas sobre a presença fria. Vocês acreditam em coisas espirituais? Perguntei, concluindo minha história. Nurjan e Raishan, uma muçulmana e outra cristã, evitaram responder à minha pergunta. Nurjan, sacudindo nervosamente as mãos, perguntou-me se podia ir chamar o mula da aldeia, o sacerdote da mesquita, que traria um pouco de água benta para purificar o jardim. Mas meu bom senso havia voltado. Recusei submeter-me às superstições dos ignorantes. Além disso, não queria que essa história se espalhasse na vila. Tentei sorrir da preocupação dela e disse-lhe, um tanto abruptamente, que não queria nenhum homem santo em minhas propriedades, fingindo expulsar espíritos maus. Depois de as criadas deixarem o quarto, dei por mim apanhando meu exemplar do Alcorão. Lutei com algumas páginas do livro sagrado muçulmano. Cansei-me dele. Coloquei-o de volta no seu estojo azul e adormeci. Acordei lentamente na manhã seguinte, como um nadador que luta para vir à superfície, com um cantochão agudo e fino perfumando minha consciência. Lá, e lá, e lá, Maomé resolou lá. A cantilha flutuava através da filigrana da janela do meu quarto. Não há Deus a não ser Alá, e Maomé é seu profeta. Era um som confortador, esse chamado à oração muçulmana, porque parecia tão normal depois da noite anterior. Era um chamado que eu tinha ouvido, quase sem exceção, todas as manhãs dos meus 46 anos. Visualizei a origem do cantochão ondulante.
Alguns instantes atrás, na pequena vila paquistanesa próxima de Uash, nosso idoso muezzin havia entrado apressadamente pela porta à base de um antigo minerate. No interior agradável e fresco, ele havia subido vagarosamente, degraus de pedras, curvos e gastos pelas sandálias de gerações de homens santos muçulmanos. No topo da torre da oração, eu podia imaginá-lo parando um pouco à porta entalhada de teca que leva ao parapeito a fim de tomar fôlego. Depois, indo até o corrimão, jogou a cabeça barbada para trás e, com sílabas de 1400 anos de idade, chamava os fiéis à oração. Vinde à oração, vinde à salvação. A oração é melhor do que o sono. O grito assombrado flutuou através da cerração matutina, atravessando as vielas de paralelepípedos de Uash, frios ainda da noite de outubro. Cruzou meu jardim, indo-se enroscar ao longo das paredes de pedra da velha casa, agora vermelhas à luz do sol nascente. Enquanto os últimos fragmentos do antigo cantochão penduravam-se acima de mim, lembrei-me da experiência misteriosa do jardim na noite anterior e rapidamente voltei às rotinas da manhã, que deveriam ser confortadoras apenas por serem tão comuns. Sentei-me e levei a mão à procura do sino dourado na mesinha de cabeceira de mármore. Ao seu toque musical tinha a criada Nurjan, entrando correndo, esbaforida, como de costume. Ambas as minhas criadas dormiam no quarto adjacente ao meu, e eu sabia que elas tinham estado de pé por 1 hora esperando o meu chamado. O chá da manhã na cama era indispensável. Nurjan, uma adolescente disposta, rechonchuda e risonha, mas um pouquinho desajeitada, começou a dispor minhas escovas e pentes de prata. Derrubou uma escova e repreendia duramente. Raishan, minha outra criada, mais velha e mais calma, uma mulher alta e graciosa, entrou no quarto trazendo uma bandeja de chá grande e coberta. Colocou-a no criado mudo, afastou a toalha de linho a fim de expor a baixela de prata e despejou-me uma xícara de chá fumegante. Sorvendo a ambrosia escaldante, suspirei de satisfação. O chá era melhor que a oração. Minha mãe teria ficado chocada com esse meu pensamento. Quantas vezes tinha eu observado colocar seu tapete de oração no chão ladrilhado do quarto e, com o rosto voltado para Meca, a cidade santa, ajoelhava-se e pressionava a testa contra o tapete em oração. Pensando em minha mãe, olhei para o estojo de toucar sobre a penteadeira. Fabricado séculos atrás de sândalo e coberto de prata esterlina gravada. Havia pertencido à mamãe e à sua mãe antes dela. Agora era minha herança, meu tesouro. Depois de terminar 2 xícaras de chá, curvei-me para a frente, um sinal para Raisha começar a escovar o meu cabelo, já grisalho, que me ia batendo a cintura, enquanto Nurjan cuidadosamente fazia as minhas unhas. Enquanto trabalhavam, as duas comentavam em familiaridade fácil as notícias da vila. Nurjan falando sem parar e Raisha fazendo alguns comentários bem pensados e medidos. Conversavam a respeito de um rapaz que se mudara para a cidade e de uma moça que logo havia de se casar. Então discutiram o assassinato ocorrido numa cidade próxima, onde morava a tia de Raishan. Eu podia perceber Raishan estremecer enquanto comentava a notícia.
A vítima havia sido uma cristã, uma jovem que estava parada numa casa de missionários cristãos. Alguém encontrara seu corpo em uma das vielas estreitas de sua vila. Diziam que a polícia ia investigar. Alguma notícia acerca da garota? Perguntei casualmente. Não, Begum Shahri, disse Raishan calmamente enquanto, com cuidado, começava a fazer uma trança no meu cabelo. Eu podia entender porque Raishan, sendo cristã, não queria falar do assassinato. Ela sabia tão bem quanto eu quem havia matado a mocinha. Afinal de contas, a garota havia abandonado a fé muçulmana para se batizar, tornando-se cristã. Então, o irmão furioso, com vergonha que esse pecado causara à família, havia obedecido à antiga lei dos fiéis de que aqueles que se desviam da fé devem morrer. Embora os editos muçulmanos sejam duros e implacáveis, suas interpretações são, às vezes, temperadas com misericórdia e compaixão. Mas sempre há os zelosos que executam a lei do Alcorão levando-a ao extremo. Todo mundo sabia quem havia matado a garota, mas nada seria feito. Tinha sido sempre assim. Um ano atrás, o criado cristão de um dos missionários acabou num fosso, garganta cortada, e nada havia sido feito tão pouco. Tirei da mente a história triste e preparei-me para levantar. Minhas criadas foram apressadamente ao armário e voltaram com vários sares de seda para eu escolher. Apontei para um bordado com joias. Depois, me ajudaram a enrolar-me nele. Fizeram uma mesura e saíram. Agora a luz do sol enchia o quarto, dando às paredes brancas e mobiliário cor de marfim um brilho de açafrão. A luz do sol brilhou sobre a moldura dourada de uma fotografia na minha penteadeira. Fui lá, apanhei-a com raiva. Tinha colocado a foto virada para baixo no dia anterior. Uma das criadas deveria tê-la endireitado. A moldura gravada continha uma fotografia de um casal de aparência sofisticada, sorrindo para mim de alguma mesa de canto de um restaurante de luxo em Londres. A despeito de mim mesma, olhei para a foto outra vez. Assim como a gente continua a apertar um dente que dói. O homem elegante, de bigode negro e olhos ardentes, tinha sido meu marido, o general Khalid Sheikh. Por que guardava eu essa fotografia? O ódio surgiu dentro de mim enquanto olhava para o homem sem o qual já uma vez pensara não poder viver. Quando a foto fora tirada, 6 anos atrás, Khalid era ministro do interior do Paquistão. A mulher charmosa ao seu lado tinha sido eu, filha de uma família muçulmana conservadora, da pequena nobreza que por 70 anos havia morado nessa província da fronteira nordeste, de clima agradável, que havia sido o nordeste da Índia. Eu tinha sido anfitriã de diplomatas e industriais de todo o mundo. Havia me acostumado a passeios em Paris e Londres, onde passava o tempo fazendo compras na Rue de la Paix ou na Arrows. A esbelta mulher que sorria na foto já não existia. Pensei, mirando-me ao espelho. A pele suave e pálida havia se bronzeado. O cabelo preto e lustroso manchara-se de branco. E a desilusão havia-lhe cavado linhas fundas no rosto. O mundo da fotografia tinha se fragmentado 5 anos antes, quando Khalid me deixou. Sofrendo a vergonha da rejeição, eu tinha fugido da vida sofisticada de Londres e Paris e vim procurar refúgio aqui, na paz tranquila da propriedade de minha família. Aninhada ao pé das montanhas Himalaias,
A propriedade compreendia a pequena vila do interior montanhês de Wash, onde eu havia passado tantos dias felizes quando criança. Wash era cercada de jardins e pomares que muitas gerações de minha família haviam plantado. E a grande casa palaciana de pedra com torres, terraço e enormes câmaras ecoantes pareciam tão velha quanto as montanhas Safed Hall, coroadas de neve que apareciam no oeste. Entretanto, minha tia também morava nessa casa e, desejando eu um pouco mais de isolamento, mudei-me para uma casa menor que a família construíra nos arredores de Wash. Engastada como uma joia em 50 hectares de jardim, esta casa, com os quartos e área de estar no andar de cima, sala de jantar no térreo, prometia o conforto de que eu precisava. Ela deu-me mais. Quando cheguei, muitos dos grandes jardins precisavam ser aparados. Isso foi uma bênção, pois enterrei muito das minhas dores no solo fértil, enquanto me lançava à restauração da propriedade. Transformei parte dos 50 hectares em jardins comuns, muros e flores, e deixei um pouco da área ao natural. Lentamente, os jardins, com suas incontáveis fontes musicais, tornou-se meu mundo, a ponto de, no ano de 1966, eu ganhar a reputação de eremita, que se isolava fora de uma cidade aninhada entre suas flores. Tirei os olhos da foto com a moldura de ouro e coloquei-a virada, de volta à penteadeira. Voltei-me para a janela do quarto, olhando para a vila. Wash. O próprio nome da vila era uma exclamação de alegria. Séculos antes, quando essa vila não passava de uma pequenina aldeia, o lendário imperador Mongol Akbar passou por aqui e sua caravana parou para descansar perto de uma fonte que agora fazia parte de meu ambiente. Ele, agradecidamente, sentou-se sob um salgueiro e exclamou com alegria: Wash, dando assim nome a esta área para sempre. Mas a lembrança dessa cena não me trouxe alívio do sentimento de inquietude que me acompanhava desde o momento da experiência estranha na noite anterior. Entretanto, tentei desfazer-me dele. Em pé à janela, disse a mim mesma que já era manhã do dia seguinte, uma hora de segurança com rotinas familiares e a cálida luz do sol. O episódio da noite prévia parecia tão real e, ao mesmo tempo, tão remoto quanto um sonho mau. Abri as cortinas brancas e aspirei profundamente o ar fresco da manhã, ouvindo o som sibilante da vassoura do lixeiro varrendo o pátio. A fragrância da fumaça da lenha queimada vinha dos fogões que preparavam as refeições matinais, elevavam-se até mim, e o ruído rítmico das rodas dos moinhos de água soavam distante. Suspirei satisfeita. Isso era Wash, meu lar. Era, afinal de contas, segurança. Foi aqui que Nawab Mohammed Rayul Khan, príncipe e senhor feudal, vivera 700 anos atrás. Éramos seus descendentes diretos e minha família era conhecida por toda a Índia como os Ihayat de Wash. Séculos atrás, as caravanas dos imperadores desviaram-se da rodovia Tronco Grande a fim de visitar meus ancestrais. Nos dias de minha infância, pessoas importantes de toda a Europa e da Ásia passavam pela mesma estrada. Outrora, caminho para as caravanas que atravessavam a Índia a fim de visitar minha família. Mas agora,
Somente os membros de minha família seguiam essa estrada até o portão. É claro que isso significava que eu não via muita gente, a não ser minha família imediata. Não me preocupava muito. Meus 14 criados eram companhia suficiente. Eles e seus ancestrais haviam servido minha família por gerações. E mais importante ainda, eu tinha Mahmoud. Mahmoud era o meu neto de 4 anos. A mãe dele, Tony, esbelta e atraente, era a mais jovem de meus 3 filhos. Tony era médica no Hospital da Sagrada Família na cidade vizinha de Rawalpindi. Seu ex-marido era um preeminente proprietário de terras. Tiveram um casamento infeliz. O relacionamento entre eles deteriorava um pouco mais a cada ano. Durante os seus desacordos longos e amargos, Tony enviava Mahmoud para ficar comigo, até que ela e seu marido chegassem a outra trégua inquietante. Certo dia, Tony e seu esposo vieram visitar-me. Podia eu ficar com Mahmoud, que tinha 1 ano de idade, por algum tempo até que resolvessem as suas diferenças? Não, disse eu, não quero que ele se torne uma bola de ping-pong, mas terei prazer em adotá-lo e criá-lo como meu próprio filho. É triste dizer, mas Tony e seu esposo jamais puderam resolver suas diferenças e finalmente se divorciaram. Entretanto, consentiram em que eu adotasse Mahmoud, e tudo estava indo muito bem. Tony vinha ver Mahmoud frequentemente, e nós 3 éramos muito íntimos, particularmente porque meus 2 outros filhos moravam muito longe. Mais tarde, nessa manhã, Mahmoud pedalava seu triciclo no terraço pavimentado e sombreado por amendoeiras. Já fazia mais de 3 anos que ele estava comigo, e essa criança adorável, com cara de anjo, olhos castanhos, azul profundo e nariz achatado, era a única alegria da minha vida. Seu riso cristalino parecia alegrar o espírito dessa velha e isolada casa. Ainda assim, preocupava-me com o efeito que teria sobre ele o viver com uma pessoa tão abatida como eu, e tentava compensar certificando-me de que cada uma de suas necessidades fossem antecipadas. E isso inclui seus 3 criados, além dos seus 11, que o vestiam, traziam-lhe brinquedos e o guardavam depois de ele terminar de brincar. Mas eu estava preocupada com Mahmoud. Ele tinha se recusado a comer por vários dias. Isso era muito esquisito, pois o menino estava sempre indo à cozinha e adulando os meus cozinheiros com o fim de ganhar biscoitos, doces e lanches. Um pouco mais cedo, nessa manhã, eu tinha descido até o terraço. Depois de trocar um abraço afetuoso com Mahmoud, perguntei ao criado dele se o menino havia comido. Não, Begum Sahib, ele se recusou, disse o criado quase num sussurro. Ao pressionar Mahmoud a comer alguma coisa, ele simplesmente respondia que não estava com fome. Fiquei realmente perturbada quando Nurjan veio procurar-me a sós e sugeriu, receosa, que Mahmoud estava sendo atacado por espíritos maus. Espantada, olhei para ela fixamente, lembrando-me da experiência inquietante da noite anterior. O que significava tudo isso? Uma vez mais, pedi que Mahmoud comesse, mas sem nenhum resultado. Ele nem mesmo havia tocado seus chocolates suíços favoritos, importados especialmente para ele. Levantara para mim os olhos límpidos quando lhe ofereci a caixa de chocolate, dizendo: "Adoraria comê-los, mamãe", disse ele. "Mas, quando tento engolir, dói a garganta." Um calafrio percorreu-me o corpo
enquanto eu olhava para o meu netinho, antes tão ativo e agora tão sem vida. Mandei imediatamente chamar Manzur, meu chofer, também cristão, e ordenei-lhe que aprontasse o carro. Dentro de 1 hora estávamos em Rawalpindi, a fim de consultar o médico de Mahmud. O pediatra examinou Mahmud cuidadosamente e disse não ter encontrado nele nada errado. O temor me enredava enquanto dirigíamos de volta à quinta. Olhando para o meu netinho sentado quietinho ao meu lado, eu meditava. Haveria alguma possibilidade de Nurjan estar certa? Será que isso ia além do mundo físico? Era algo do mundo dos espíritos que me estava atacando? Coloquei o braço em volta da criança, sorrindo de mim mesma por entreter tais pensamentos. Certa vez, lembrei-me de meu pai. Ele havia me contado de um lendário muçulmano, homem santo, que podia realizar milagres. Ri-me da ideia. Papai ficou descontente, mas era assim que eu via tais reivindicações. Mas hoje, apertando Mahmud contra o coração enquanto o carro saía da rodovia Tronco Grande e entrava em nossa própria estrada, encontrei-me brincando com um pensamento indesejado. Poderia o problema de Mahmud estar relacionado com a cerração do jardim? Ao partilhar meus temores com Nurjan, ela levou a mão até a garganta e implorou-me que chamasse o mula da aldeia e pedisse que ele orasse por Mahmud e que aspergisse água benta no jardim. Debati seu pedido. Embora eu cresce nos ensinamentos básicos dos muçulmanos, havia me desviado de muitos rituais por vários anos, tais como orar 5 vezes por dia, jejuar, as complicadas purificações cerimoniais. Mas minha preocupação por Mahmud venceu minhas dúvidas e disse a Nurjan que poderia chamar o homem santo da mesquita da vila. Na manhã seguinte, Mahmud e eu estávamos sentados à minha janela, impacientes, esperando pelo mula. Quando finalmente o avistei, subindo os degraus da varanda, a capa fina e esfarelada esvoando ao vento frio de outono, arrependi-me de tê-lo mandado chamar e, ao mesmo tempo, fiquei com raiva por ele não andar mais depressa. Nurjan introduziu o velho esquelético em meus aposentos e retirou-se. Mahmud observava o homem curiosamente enquanto ele abria o seu alcorão. O mula, cuja pele combinava com o couro antigo de seu livro santo, olhou-me com os olhos enrugados e colocou a mão curtida pelo templo sobre a cabeça de Mahmud e, numa voz tremida, começou a recitar o Qul, a oração que todo muçulmano recita quando vai começar um ato importante, quer seja orar pelos doentes ou fazer um acordo comercial. Então o mula começou a ler o Alcorão em árabe. O Alcorão sempre é lido em árabe, pois seria errado traduzir as palavras que o próprio anjo de Deus havia dado ao profeta Maomé. Tornei-me impaciente. Devo ter começado a bater o pé no chão. Begum Rashid, disse o mula, estendendo-me o Alcorão. A senhora também deveria ler este versículo. Ele se referia ao Surah Falak e ao Surah Nas, versículos que devem ser repetidos quando a pessoa se encontra em dificuldade. Por que não repete também esses versículos? Não, disse eu, não vou repetir. Deus se esqueceu de mim e eu me esqueci dele. Mas, ao ver o olhar de mágoa que se estampou no rosto do velho homem, abrandei-me. Afinal de contas, ele tinha vindo por causa do meu pedido e pelo bem-estar de Mahmud. Está bem, disse eu, pegando o livro gasto. Abri-o por acaso e li o primeiro versículo que meus olhos encontraram.
Maomé é o mensageiro de Deus e os que com ele estão são duros contra os incrédulos. Pensei na moça cristã que havia sido assassinada e na serração que me aparecera no jardim logo depois de ela ter sido morta. Acima de tudo, na doença misteriosa de Mahmoud. Haveria alguma relação entre elas? É claro que nenhuma força espiritual irada relacionaria a mim e a Mahmoud com uma cristã. Estremeci-me. Mas o santo homem pareceu satisfeito. A despeito de minhas reservas, ele voltou por 3 dias consecutivos a fim de recitar versículos sobre Mahmoud. E, para completar a série de acontecimentos misteriosos e inquietantes, Mahmoud realmente melhorou. Que deveria eu inferir de todos esses acontecimentos? A resposta a essa indagação não se faria esperar. Sem eu saber, acontecimentos que haviam de esmagar o mundo que eu tinha conhecido durante toda a minha vida tinham sido colocados em ação.